Olá pessoal, a gente vai continuar aqui com o assunto sobre processamento digital de sinais, certo? Em vídeos anteriores a gente falou um pouco sobre a transformada de Fourier em tempo discreto e agora a gente está dando sequência falando um pouco sobre a série de Fourier em tempo discreto, né? A gente vai ter uma pequena diferença entre as duas, certo? E aí a gente vai tentar fazer alguns exercícios e colocar também algum programa, né, utilizando o Octave para ver se a gente consegue ter uma visualização de como é que faria a implementação da série de Fourier. E vamos aqui começar, certo? Então a gente, de alguma maneira, depois que a gente viu lá, né, a transformada de Fourier, a gente percebe que o que vai acontecer é uma transformação de menos infinito até mais infinito, né? Lá na transformada de Fourier, né, a gente tinha a gente usava séries, um conjunto de dados infinitos, né? E aí isso fazia com que a gente assumisse que os valores que não estavam na transformada fossem iguais a zero, né? Se a quantidade de valores da sequência fosse finito. O restante seria assumido igual a zero. No caso da série de Fourier, a gente pode escrever um sinal periódico, x, certo? Como um somatório de senoides. Então a gente vai assumir que x é um sinal periódico, ele não é zero fora do intervalo, ele vai ser sempre repetido, né? Então vai ser da primeira posição de x até a enésima posição de x, aí depois disso vai se repetir da primeira até a enésima, depois se repete da primeira até a enésima, e aí esse sinal aí ele vai poder ser representado como senoides, né? Então os objetivos são o mesmo, né, lá da transformada, que é facilitar a análise de sistemas lineares e invariantes no tempo. Então vocês veem que a gente sai afunilando, né, do conhecer sequência, depois a gente fala sobre sistemas, depois a gente entra em sistemas lineares e invariantes no tempo, faz aquela análise da perspectiva de transformada, de representação, né, de sistemas, usando representação φ e R, e aí depois a gente começa a analisar tudo da perspectiva de sistemas lineares invariantes no tempo. Então, o que a gente vai tentar fazer aqui, né, é descrever esses fundamentos da série Fourier, apresentar um pouco das propriedades e tudo mais, né? A gente vai programar também um scriptzinho para fazer a transformada Fourier, a série Fourier, quer dizer. E a gente também tem como objetivo, né, reconhecer a equação fundamental da série Fourier em tempo discreto. Então, as equações que a gente tem aqui, a gente vai saber ter capacidade, né, de aplicar essas equações. Então, o que eu pretendo seguir aqui como conteúdo, né, é falar um pouco sobre a série de Fourier em tempo discreto, e aí na sequência a gente vai falar novamente sobre as propriedades. A gente já falou sobre propriedades de sistemas lineares, e aí falamos também a propriedade da transformada de Fourier. Agora vamos falar também das propriedades relacionadas à série de Fourier de tempo discreto, certo? Essas propriedades são bem parecidas, se não boa parte as mesmas, nem todas, né, mas a maioria são, onde a gente vai levar em consideração a linearidade, o deslocamento temporal, né, reversão no tempo,
reversão na frequência, como já tinha outra, sequência conjugada, que vem lá dos números complexos, e aí sinais simétricos, antissimétricos, par, ímpar, dualidade, que é uma coisa que não tinha lá, pelo menos acho que eu não falei sobre dualidade na transformada de Fourier. Então dualidade aqui vai ajudar a gente a fazer a transformada inversa. A gente vai até utilizar isso para no futuro fazer a transformada rápida de Fourier, certo? Convolução periódica, a gente já falou de convolução já algumas vezes, né? Aqui a gente tem convolução periódica e algumas considerações sobre transformada de Fourier de sinais periódicos. A gente falou sobre transformada de Fourier normal, né, que assumia zeros, e agora a gente vai fazer mostrar essa adaptação para sinais periódicos. Tem uma propriedade, né, para a gente fazer a extensão aqui da série Fourier para o caso de sinais periódicos. Então, vamos começar aqui pelo primeiro ponto, né, que é a série Fourier em tempo discreto. E aí a gente vai ter uma equaçãozinha, né, que seria a equação da série, né? Então a gente vai supor que é possível escrever o sinal x, é uma sequência, né, x, através do somatório que está colocado ali. Então x vai ser igual a 1 sobre n, somatório de k igual a 0 até n menos 1, de x de k vezes e elevado a j ômega kn. Então vocês veem que não tem tanta diferença em relação ao sinal que a gente ao que a gente já viu na transformada de Fourier, certo? Tem uma exponencial que a gente multiplica, tem o x então aqui uma coisa que a gente deve se lembrar, né, é que o sinal x aqui ele tem que ser periódico, ou a gente assume que ele é periódico, né? Então ele é finito, ele vai de um valor 0 até n, né? E de qualquer maneira esse sinal ele entende-se que ele vai se repetir no tempo, certo? Ou seja, você vai pegar o valor x, então se você somar mais um período, que seria r mais n, nesse outro período, a primeira posição do vetor x vai ser igual à posição do x mais esse período. Então, algumas questões conceituais, né? A gente tem aí a frequência fundamental dessa sequência periódica, que vai ser ômega 0, ou também a gente pode assumir que é 2π dividido por n, que é o tamanho lá do vetor x. Os valores de x, que estão lá na equação, eles são chamados de coeficientes da série Fourier. Então a gente vai utilizar esses coeficientes, né, da série Fourier para representar o sinal como um senoide. Então esses são números complexos e eles vão representar a amplitude e a fase de cada uma das exponenciais complexas. E aí a gente usa isso para reconstituir o sinal original. Então você tem o sinal x, né, que é o resultado aí da série. A gente só está dizendo que é possível representar esse x conforme essa equaçãozinha aqui, né? E essa equação é um conjunto de valores complexos aí, que a gente pode representar na forma de soma de senos e cossenos, né? Por causa da exponencial complexa que tem ali. E aí aquilo ali é o que reconstitui o sinal. Então, de qualquer maneira, a gente ainda não sabe quem são os valores de x de k, né? Esse x maiúsculo de k, que são os coeficientes. Mas de qualquer maneira existe um coeficiente vezes uma exponencial somado
vai dar o sinal original. E aí a gente consegue reconstituir o sinal. Então a gente começa dessa equaçãozinha para poder representar o sinal completo, né? Esses coeficientes estão definidos para múltiplos inteiros, certo? E o que vai acontecer aqui é que eles vão ter múltiplos inteiros da frequência fundamental, ou a gente separa isso em harmônicas, né? Existe uma questão associada aí à independência, como se fosse assim, eu posso somar infinitamente frequências, mas se eu fosse pegar ali o ômega e gerasse valores para o ômega, eu iria gerar infinitos valores, né? Porque ali entre 0, ômega igual a 0 e 0,0001 ainda existem infinitos termos. Então eu preciso de alguma coisa que me garanta que eu não vou ter tanto trabalho, né? Assim, para fazer os cálculos. E aí o que vai acontecer é que existe uma separação, né, entre essas frequências que a gente chama de harmônicas. Então essas harmônicas, basicamente, elas garantem que o sinal de uma frequência x vai ser independente de uma frequência y. Então ela sempre vai agregar informação e ajudar na construção do sinal de maneira que apenas adicionar informação e não adicionar informação redundante. Então, basicamente, a gente quer definir esses coeficientes do x de k de maneira que você adicione apenas informação que não foi adicionada, né, e não adicione informações redundantes. Então, a gente já colocou a equaçãozinha lá de cima, né, essa equação aqui, que ela vai me dar o valor de x, né, ela é a representação de x. Só que aí, para eu representar o x dessa maneira, eu preciso encontrar os coeficientes. E aí, os coeficientes eles vão ser encontrados utilizando a equação de análise. Como a gente já tinha definido, né, lá na transformada de Fourier, que existia uma equação de análise e outra de síntese. Então aquela lá de cima é a equação de síntese e essa agora é a equação de análise. Então se a gente admitir a priori que a equação é apenas uma estimativa, né, essa equação aqui é apenas uma estimativa para o sinal x, a gente não necessariamente vai ter uma representação perfeita e é possível definir que existe um erro, né? Mas a gente também consegue trabalhar com esse erro e minimizá-lo de uma maneira a zerá-lo, certo? Obviamente a gente vai ter um esforço computacional para isso, mas a gente consegue minimizar esse erro de maneira a obter os coeficientes da série Fourier que tenham o menor erro possível para a representação do sinal original. Então, de qualquer maneira, a gente está definindo essa equação de análise de maneira, né, a representar a maior parcela, a maior quantidade possível de informações que existem no sinal original. Então aqui é a definição da equação de análise, né, que também vai estar em função exponencial, só que eu pego o sinal original que eu conheço e aí eu encontro os coeficientes. Então não sei se fica claro aqui para quem está escutando, quem está vendo esse vídeo, mas basicamente o que eu quero é encontrar uma equação, certo? Eu não estou refazendo a mesma coisa. Então eu estou dizendo o seguinte: como é que eu pego o meu sinal x de n e crio uma equação que vai representar esse sinal x de n? Então como é que eu faço isso? Eu encontro coeficientes a partir do sinal, então jogo lá os valores do sinal, né? Multiplico por uma exponencial tal, em função de k e n, aí encontro esses coeficientes x de k. Depois que eu encontro esses coeficientes x de k, aí eu jogo nessa outra equação, que é a equação de análise, que é a equação de síntese, aqui em cima,
e encontro a equação, né, que vai ser dada para esse somatório aí, que vai ter os coeficientes x, que eu já encontrei na equação de análise, e funções aí que vai ser uma função aí da exponencial, né, n. Então, a partir disso, eu encontro a equação, né, em função de senos e cossenos, ou em função dessa exponencial mesmo, que vai me dar o sinal x de n, certo? Então, basicamente a hipótese do erro é necessária para que a gente consiga obter aquela equação, né? E a gente consegue demonstrar que se a sequência for periódica, né, a gente vai ter um erro nulo. Então, se a gente conseguir colocar as harmônicas necessárias, né, para representar o sinal, a gente vai ter um erro nulo de representação do sinal utilizando a série de Fourier, certo? Isso significa que a representação da série de Fourier seria a representação perfeita para um sinal periódico. Se não for periódico, aí a gente não consegue, né? Mas pelo menos a gente consegue representar a parte periódica do sinal. Então aqui eu coloquei no mesmo slide, né, a equação de síntese e análise. Então essas duas equações aqui são basicamente o que a gente vai utilizar para fazer a série, né, para encontrar a série Fourier em tempo discreto. E a gente consegue demonstrar, né, as equações aí um em relação ao outro. Não vou entrar em muitos detalhes em relação à demonstração, mas a gente consegue criar uma equivalência aí para chegar até o sinal, certo? Então, basicamente, o que a gente mostra, né, é que a gente chega a equação de síntese e análise e consegue representar o sinal a partir delas. Então, uma característica importante quando a gente encontra, né, essa equação de análise da série Fourier é uma propriedade chamada ortogonalidade harmônica. A ortogonalidade, para quem já pagou álgebra linear, tem a ver com independência, certo? Então, se a gente consegue colocar ortogonalidade, a gente tem equações num sistema de equações lineares, por exemplo, que são linearmente independentes. O que isso significa? Significa que cada linha dessa equação do sistema linear, cada equação adicionada, ela representa informações que não foram representadas nas outras equações, né? Então, se aqui eu tenho ortogonalidade das harmônicas, isso significa que toda vida que eu inserir uma nova harmônica, eu vou ter obrigatoriamente uma informação que não foi adicionada, né? Então, isso é importante porque eu não vou ficar repetindo, né, colocando informações repetitivas, informações redundantes dentro da minha série. Ela vai apenas conter a informação suficiente e necessária para representar o sinal que foi passado, certo? Então, duas sequências ortogonais acontecem quando o produto interno é igual a zero. Ou seja, o que eu falei, né? São independentes, linearmente independentes. E aí, elas não estão, se você pensar num plano cartesiano, né? Elas não estão no mesmo eixo. Digamos, eu tenho x, y, z, então ela não tem... deixa eu mostrar aqui. Então, se eu tenho aqui um plano cartesiano, eu acho que é mais fácil visualizar graficamente, né?
se eu tiver isso aqui, o meu sinal ele tem uma componente tanto no eixo X quanto no eixo Y. Então, quando eu falo que elas são independentes, linearmente independentes, né, ou ortogonais, significa que o ângulo que elas fazem entre si é de 90 graus. Ou seja, eu tenho uma componente que vai passar aqui no eixo X, e somente no eixo X, né, e a outra vai passar no eixo Y. Então, se eu tiver um sinal que precisa de várias dimensões para representar, cada sinal, né, vai estar representado numa única dimensão. Essa seria a ideia de ortogonalidade. Então, isso significa que as duas sequências são linearmente independentes, né, e servem como base para uma decomposição de uma sequência qualquer. Eu vou decompor o sinal de forma que cada parte da decomposição seja completamente independente da outra. Inclusive, a gente usa um princípio semelhante aqui para fazer uma decomposição chamada household. E também tem Gram-Schmidt. De qualquer maneira, se a gente pensar aqui que existem duas exponenciais complexas harmônicas de frequências distintas aí, né, que chamei uma de K ômega 0 e outra R ômega 0, o produto interno vai ser dado por esse símbolo aqui, né, à esquerda, esse símbolo de maior menor. Então isso é um produto interno que é basicamente somar todos os elementos da exponencial, né, e multiplicar um pelo outro. Então a gente teria aqui essa junção na exponencial, né, o E elevado a JK menos R. É só para mostrar aqui como é que seria a representação com produto interno, certo? Que normalmente é visto lá em álgebra linear. Então, quando R é igual a K, o que vai acontecer é que o resultado desse produto vai ser igual a 1. Né? E aí, o resultado do somatório vai ser igual a N. Se R for diferente de K, então o somatório vai ser dado por essa outra equação aqui, que é 1 menos elevado a J, ômega 0 N, K menos R, dividido por 1 menos elevado a J, ômega 0, K menos R. Então, aquele termo, né, da exponencial, E elevado a J, ômega 0, K menos R, ele vai ser igual a 1 quando o R for igual a K, né? E isso acontece basicamente porque ômega 0N é igual a 2π. Então, o que vai acontecer é que esse produto interno ele vai ser igual a N se o R for igual a K e vai ser igual a 0 se R for diferente de K. Isso aqui a gente entende, certo, que se eu tenho uma representação por harmônicas, e aqui é apenas uma demonstração disso, o produto interno ele vai ser ou igual a 1 ou igual a 0. Ou ele vai ser igual a 1 se ele for igual a ele mesmo, né? Ou ele vai ser 0 porque ele não tem nenhuma outra representação no sinal. Então isso ajuda a gente a mostrar que a gente vai ter a representação, né, do sinal. Ou seja, se eu pegar duas harmônicas diferentes, eu vou ter adição de informação sempre, certo? Ou seja, o produto interno vai ser nulo se as harmônicas forem diferentes, consequentemente ortogonais, consequentemente linearmente independentes, consequentemente novas informações são adicionadas completamente independentes a cada harmônica inserida, né? Então, se a gente aplicar essa propriedade, né, da derivação da série Fourier,
a gente vai obter finalmente o valor de x, né? Então isso aqui é a dedução para a gente encontrar a equação de análise, né? Quer dizer, a equação que encontra o valor de x, né? Que é a equação de análise. Então, finalmente, né, assim, para a gente começar a pensar no nosso exemplo, a série de Fourier é uma função discreta da variável k, certo? Então k vai de 0 até n, que seria a quantidade de termos na nossa sequência, né? A série ela não vai estar definida para valores intermediários, certo? Então esses valores de k são inteiros e não existem valores intermediários entre as frequências harmônicas, porque eu já tenho a independência lá garantida, né, entre as harmônicas. Então, se eu colocar as harmônicas, eu vou ter informação, toda a informação necessária para fazer a reconstrução do sinal. Informações que são independentes, né? Então, a própria série é uma sequência discreta, exceto que o seu domínio de definição não é o tempo discreto, né? Mas a frequência discreta. Então a gente tem a frequência como sendo discreta nesse caso. Então eu vou pausar aqui o vídeo, né? Quer dizer, eu vou para um próximo vídeo, onde a gente vai fazer alguns exercícios, 2 exercícios aí com a série, e depois eu vou fazer também o outro exercício mostrando como é que é a implementação da série, certo? Então, fica aí para o próximo vídeo.